dia! Hoje é terça-feira e nossa aula é no livro de Ciências, tá certo? Ó, livro de Ciências. Vamos dar continuidade sobre o reino animal, né? Nós já estamos estudando há bastante tempo sobre os animais. Vocês aprenderam várias coisas sobre os animais, né? Descobriram onde eles moram, que se chama habitat, não é isso? Descobriram que os animais, eles são vertebrados e invertebrados. Quando é que ele é vertebrado? Quando ele tem coluna vertebral. E quando é que ele é invertebrado? Quando ele não possui ossos. E quais são? Mosca, grilo, barata, né? Minhoca, o polvo, certo? E os vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral, né? A vaca, o leão, o coelho, nós, os seres humanos, o cachorro e assim por diante. Descobrimos também que os animais, eles são classificados, né, em mamíferos, peixes, répteis, anfíbios e aves, né? São essas cinco classificações. E cada um está dentro de cada uma classificação. Quem são os mamíferos? Nós, seres humanos, né, Tia Carol? Por quê? Porque nós nascemos da barriga de uma mamãe e porque nós se alimentamos, né, através da mamãe. Então, a mamãe, ela vai produzir o leite, né? E aí nós mamamos, né? Quando bebês. E aí nós temos a vaca, né? A vaca, ela é um mamífero. Nós, seres humanos, também. Os anfíbios, quais são os anfíbios? Os sapos, as pererecas, as rãs. Eles têm um corpo como? A pele lisa e fria, não é? E as aves, então nós temos os pássaros e as galinhas, patos, peru, né? Todos eles são aves. Então tem asas, o corpo coberto de quê, Carol? De penas. Tem duas patas, alguns voam e outros não voam, né? Que é no caso do avestruz, da ema, né? Eles não voam. O que mais? Deixa eu ver o que mais. Falamos sobre os anfíbios, as aves. Os peixes. Os peixes, eles têm o corpo coberto, tá certo? A tartaruga, a cobra e o jacaré, eles fazem parte dos répteis. Mas a cobertura do corpo deles é diferente, né? A gente se confunde mesmo nisso, tá certo? Porque o jacaré, ele tem o corpo coberto com placas duras, né? Aquele couro do corpo dele é bem rígido, bem duro. A cobra, o corpo dela é por uma escama. Vocês sabiam que depois ela perde aquela escama? Aquela pele do rosto do corpo dela sai, certo? E fica assim na mata. E aí vai criando novas escamas. E a tartaruga ou jabuti, eles têm uma carapaça, é chamada de carapaça, essa plaquinha dura que tem protegendo o corpinho da tartaruga, tá certo? E aí, nós vamos falar sobre a alimentação dos animais, porque eles têm onde viver, tem a proteção do corpo, mas e de que eles se alimentam, né? Nós vamos descobrir, inclusive nós, seres humanos também, viu? Como é que se chama a alimentação de cada animal, porque cada um tem um jeito diferente de se alimentar e os nomes são diferentes também, tá certo? Nós temos aqui no livro de vocês, página 64, nós temos 3 imagens. A imagem do coelho, a imagem do leão e a imagem do ser humano, tá certo? Então, eu e Tia Carol vamos representar os seres humanos, tá certo? E os animais, o leão e o coelho, representam os animais, nós vamos dizer
como é que se chama a alimentação de cada um deles, tá certo? E aí nós temos aí 3 palavras: herbívoros, carnívoros e onívoros, certo? Carnívoros são os animais que se alimentam de carnes, tá certo? Então, eu tenho a imagem do leão aí. E o leão, ele só é carnívoro, certo? Só que a gente só tem um leão que se alimenta de carne? Não. Não, né? Temos o tigre, A onça, não é? Que se alimenta de carne. Então, ele sai para caçar outro animal. Então, ele se alimenta de outro animal, viu? Então, o leão, ele é chamado de carnívoro, certo? E o coelho? O coelho, ele é chamado de herbívoro. E por que essa palavra, herbívoro? Porque são animais que se alimentam de plantas ou vegetais, tá certo? Então, os animais que se alimentam de plantas, eles são chamados de herbívoros, certo? E nós, seres humanos, nós nos alimentamos tanto de carne, com carne, né? Quanto com vegetais também. Então, nós somos chamados de onívoros, certo? Então, onívoros somos nós, seres humanos, o urso. Tem até o exemplo de um urso aí, ó. Eles se alimentam, são o urso, o porco, a galinha, o gambá e os seres humanos. Existem animais ainda que se alimentam de plantas e de outros animais, como a tia já falou. Então, são chamados de onívoros, certo? É bem complicadinho para vocês essa palavra, não é? Mas vocês com o tempo vão aprendendo. Então, vamos lá, né, tia Isa? Herbívoro se alimenta de quê? Se alimenta De vegetais, plantas, né? Isso, carnívoros de carne ou, por exemplo, de outros animais. Isso, né? animais mortos, tá certo? E onívoros é o que se alimenta dos dois, tanto de vegetal como de carne. Carnes também. E aí, no caso, somos nós e outros animais, né? O urso, o porco, a galinha, tá certo? E aí, nós vamos fazer as atividades da página 66 e 67, tá certo? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre os animais e a aula de ciências, né? Eu quero